Olá, bem-vindos ao Let's Cook, uma ação em comemoração ao Dia Mundial do Rim. Esse ano, o Dia Mundial do Rim tem um tema muito especial: viver bem com a doença renal. Nós sabemos que o paciente renal crônico tem inúmeras restrições, inúmeras dificuldades. A dieta é uma delas. Estamos aqui para mostrar que a dieta pode ser excelente. Para isso, convidamos 6 nefrologistas, 6 especiais nefrologistas expertos nas suas áreas de atuação. Temos aqui Dr. Mauro Marrocos, Dra. Carmen Tizano, Dr. Osvaldo Merege, Dr. Rafael Pascalin, Dra. Leda Lotaif e Dr. João Damasio. Juntos, para nos guiar, temos aqui conosco o chefe Marcos Baldassari. Chefe. Obrigado. Olá, pessoal. Olá, para quem não me conhece, eu sou o Marcos Baldassari. Eu sou apaixonado por isso aqui. Eu quero passar um pouquinho da minha paixão para vocês. Não, para paciente renal, a gente tem vários tipos de prato, mas é possível fazer pratos bem legais, bem bonitos e bem montados, e é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai fazer 2 pratos, na verdade é um jantar. A gente vai fazer uma entrada e um prato principal. A entrada vai ser um camarão grelhado, aquele que é da vida, gostoso, que é para levar essa receita para fazer em casa, fazer sempre, não só até para paciente renal, como para todos. E o outro prato principal é o rolo de lombo suíno, um risoto de brie com ervas. A gente vai temperar o camarão, a gente vai fazer uma pastinha para o camarão também, para a entrada do camarão, que é tipo para acompanhar ele, delícia, bem gostoso mesmo. Tipo, levar para a geladeira, porque ele tem que dar uma esfriada, que ele vai uma gelatina, ele fica com uma textura bem legal, bem bacana. Depois que tiver feita essa base, foi para a geladeira, a gente vai fazer o risoto e o lombo. Por que fazer isso? Se a gente for fazer o camarão agora, até a gente fazer o risoto e o lombo suíno, vai demorar muito e o camarão vai ficar frio. O tempo de grelha ou de frigideira do camarão é tipo 2 minutos de cada lado, é bem rápido, então é jogo bem rápido. O que a gente fez? A gente está separado em bancada, tem 3, são 3 receitas, mas a ideia é todo mundo cozinhar junto, tá? A gente vai começar pelo camarão, tá? O camarão tá aqui. O que a gente vai fazer? Temperar ele. Todo frutos do mar tem alguns ingredientes básicos que vai bem. Alho é um deles. A faca, qual que é o esquema da faca? Ó, a ponta pode ficar lá presa na tábua, e daí você só vem e trabalha como uma guilhotina, ó. Ó. E desliza ela. Desliza ela, ó. Por que deslizar? Olha o tamanho da faca. Olha o tamanho da lâmina. O grande problema de todo mundo é só usar uma parte da faca. O negócio é usar a lâmina toda. Então, ó, desliza. Quando você vai cortar carne, quando vai cortar peixe, cortar qualquer coisa, pode ver que tem que passar a faca inteira para quê? Para não dilacerar. Olha o cheiro que sobe só de cortar o endro. Sabe o que é um negócio que é legal? Tem uma receita, mas uma coisa que eu falo para todo mundo, a receita sempre é um norte, é uma diretriz, ela não tem certo ou errado. Mesmo porque, por exemplo, tem limão e tem limão. Tem limão desse tamanho, que é cascudo e não tem suco, ou que é menos ácido e você quer dar acidez. Então não leva sempre em consideração. O que a gente tem que ter é bom senso e bom gosto. Tem que ter critério para isso. Se você gostar de endro, mas também colocar muito, fica puxado. Mas o molho é de endro, então... Mas essa é a brincadeira, não tem certo ou errado. Se quisesse colocar outras ervas, tem outras ervas aí que você está vendo na mesa, dava para usar tomilho, alecrim, dava para picar e colocar junto. Por exemplo, isso aí é para uma outra receita, mas daria para colocar outras ervas. Requeijão, tem um bowl aí do lado, coloca o requeijão dentro. De novo, não tem certo ou errado. Se você quiser bastante, depois isso aí a gente vai usar para finalizar o prato. Tá vendo que tem um mel? É. O mel a gente vai usar em duas vezes, então não usa tudo. Ó, uma colher de chá de mel, uma ponta de...
uma colher de chá de mel. E olha que é fácil essa receita. É, uma colher de chá, uma ponta de colher de sopa. Tá vendo que ele tá cremoso agora? O que eu quero? Isso aqui vai ser uma finalização do prato. Eu não quero que ele fique um requeijão, eu quero que ele vire tipo um creme. Para isso eu quero mudar a textura dele. O que a gente vai pôr para mudar a textura? Tem gelatina aqui. Vamos usar gelatina para dar textura. Agora que ela já embebedou, coloca na panela para indução. A ideia agora não é ferver ela não pode ferver, eu só quero dar uma mornada nela. Ó, enquanto um tá fazendo isso, vamos temperar o camarão. Como a gente só vai fritar ele ou grelhar ele depois daqui, sei lá, 40 minutos, se eu colocar sal agora, por exemplo, o que acontece... Não, olha, você vai ter osmose, você vai ter que desidratar. Então não é o que eu quero, o que a gente tem que fazer é só na hora. Então o sal a gente não põe agora. Geralmente eu gosto de deixar tudo meio junto, porque daí o sabor fica tudo concentrado, sabe? Ó, o nosso camarão já está temperado. Coloca no bowl, mistura. E daí quando a gente coloca a gelatina para ela voltar a ter essa consistência, o que a gente precisa? Gelo, resfriar ela. Daí tem que ir para a geladeira. O que acontece? A gente quer dar um pouquinho também de cremosidade. O que dá cremosidade? O que dá cremosidade também, além da manteiga, leite, creme de leite também dá cremosidade. A gente vai colocar tipo umas 2, 3 colheres de creme de leite batido. A gente está pronto aqui. E o que vai acompanhar também o camarão? A gente vai fazer uma saladinha de pepino. Delícia. O que a gente vai usar também? Essas ervas. A gente vai usar tomilho, alecrim. E vamos colocar também um pouquinho de dill. Vocês usaram todo o dill? Depois coloca num ramecan ou num bowl as ervas picadas, azeite, mel. Sal e pimenta. Agora pega esse molhinho e coloca em cima do pepino. A pimenta do reino sempre moída na hora. A pimenta moída na hora, o sabor é totalmente absurdo, assim, a explosão de sabor, de perfume. Para fazer o risoto, o que a gente tem alguns ingredientes básicos. Um deles é o arroz. O arroz que a gente usa, o mais comum no Brasil é o arbóreo. Tem um outro que é o carnaroli, esse parece ser carnaroli. E tem um outro que também chama Vialone Nano, que é um pequenininho. Quais são as características deles? Eles têm muito amido, por isso que fica bem cremoso. Não é creme de leite que dá cremosidade, é o próprio amido, e depois a gente mexer com vigor no final para liberar esse amido e manteiga também no final. Mas para a gente ter um bom risoto, o que a gente precisa é ter um bom caldo. E a gente fez já um caldo antes, porque um bom caldo ele fica cozinhando horas. E qual que a gente fez um caldo aqui? Obviamente sem sal, sem sódio. A gente fez um caldo de legumes. O caldo, a base de qualquer caldo é cenoura, cebola e salsão. Isso se chama mirepoix, é a base. Cenoura, cebola e salsão. Isso é a base de caldo, isso é base de molho para cozinha em geral. Se for fazer um molho em casa, tudo, põe essa base, cenoura, cebola e salsão. Mais cebola, metade de cenoura, metade de salsão. Tá? E o que eu coloquei junto aqui, coloquei também pimenta do reino em grão, folha de louro e tomate. Por isso que ele está com essa cor. E ele vai dar, porque eu gosto de colocar tomate fora o sabor, para o risoto ele dá, querendo ou não, ele vai dar uma cor. Então é muito importante fazer um bom caldo para ter um bom risoto, porque o arroz vai absorver todo o sabor do caldo. Ó, então o que a gente tem? Daí o que a gente sempre precisa, a gente vai fazer um refogado base, só de
Gordura, no caso a gente vai usar manteiga. Tem muita gente que usa azeite, eu gosto de usar manteiga, a manteiga dá cremosidade. Prefiro muito mais. E só cebola. Tem gente que gosta de misturar alho e cebola. Alho e cebola, eles são muito fortes, eles gritam juntos. Então, tipo, fica gostoso colocar alho e cebola junto, óbvio. Mas os dois são muito fortes, os dois gritam. E sempre que a gente for fazer qualquer coisa, é muito legal a gente pensar no que a gente quer valorizar. Então, tem que sempre tomar cuidado com isso, para não perder. Então a gente só vai usar, para não matar muito também, só cebola para o risoto. Arroz, eu faço, por exemplo, arroz só com cebola e o feijão com alho, por exemplo. Aí no prato eu vou ter a mistura, por exemplo. Mas, ó, por exemplo, quem quiser brincar, por exemplo, quem quiser, por exemplo, misturar manteiga e azeite, também pode. Não tem problema. Ó, fritou, não frita muito ele, porque quando frita muito o arroz, ele perde, querendo ou não, ele sela e daí ele perde um pouco do amido. Eu não gosto. Fica legal ele soltar amido. É exatamente o contrário que a gente faz com a agulhinha. Ó, joga lá o vinho branco, ó. Aliás, tem muita gente, se tem algum problema de colocar em função do álcool, o álcool é volátil e a gente está colocando no começo da cocção, então não tem problema, porque o álcool vai embora. Só vai ficar o sabor do vinho e a acidez do vinho. Qual que é a ideia agora ali? É passar, não tem um cream cheese aí? É passar um cream cheese dentro, colocar salsinha, pimenta do reino e enrolar ele. Ó o barbante. Peguei o lombo, ó, tá aberto, espalmado. Por que é legal tá fino? Não muito fino, ó, porque senão rasga. E a gente vai rechear e teoricamente vai furar, vai vazar. Porque a gente vai enrolar. A gente vai rechear cream cheese, salsinha, pimenta do reino. A gente está usando pimenta do reino preta, mas quem quiser, tiver em casa também, quiser usar a branca, pode usar a branca. Eu amo pimenta do reino. Tem essa opção de colocar, passar assim e a salsinha por cima, ou quem quiser depois misturar a salsinha no cream cheese e passar de uma vez, também dá. Ó, o quanto de cream cheese vai do capricho de vocês e o quanto vocês querem tirar sorriso da mesa lá. Então, se fica mexendo muito, o que acontece? Você começa a quebrar o arroz, sabe? Tipo, você começa a quebrar, não é legal. Tipo, você dá uma mexida, para. No fim, quando o risoto estiver ficando pronto, tipo, daí a gente vai dar uma... Depois que eu amarrei, ó, olha aqui. Eu passo azeite. Por que que eu passo sempre azeite aqui? Diferentemente de colocar na frigideira, porque primeiro que aqui eu vou besuntar e vai aderir a pimenta. Se caso fosse sal a gente não vai usar. A gente vai colocar um pouquinho de açúcar. O açúcar vai dar uma caramelizada. A gente está usando um açúcar refinado, mas quem quiser usar um açúcar mascavo, até pelo sabor da cana e tudo mais, e dar uma cor, é bem pouquinho, ó, lá de cima. Outra coisa legal de fazer sempre, quando você vai colocar sal, açúcar, qualquer coisa, coloca sempre de cima. Por quê? Se eu colocar aqui na frente, ó, se eu colocar aqui, ó, exagerando, vai cair aqui. E se eu colocar de cima, ele chove, ele espalha. Então coloca de cima, porque ele chove. Ó, e é só um pouquinho de açúcar, não é para deixar doce. É só para ajudar a dar uma caramelização quando for para a frigideira. O legal de pôr o azeite na carne aqui é porque tanto para ajudar a aderir, quanto na hora que a gente for levar para a frigideira, a gente não precisa pôr óleo na frigideira, já é o necessário.
Experimenta, todo mundo experimenta o risoto. Sabe por que eu quero que vocês experimentem? Para vocês verem o ponto de evolução do arroz. Agora ele está meio duro, daqui a pouco ele vai estar tipo ao ponto. Tipo, é legal você vai vendo. Se você olhar agora, ele no meio, ele tá branquinho e fora ele começa a ficar translúcido. Até ele chegar no meio e ficar, tipo, cozido. E arroz, pelo amor de Deus, de risoto é o dente. Né? Cuidado do caldo, porque agora, tipo, o arroz está começando a quase chegar lá. Se a gente colocar muito caldo, é capaz de a gente perder o arroz, de passar. Então, vou colocando o caldo aos poucos. O negócio na cozinha, a gente não consegue tirar o que a gente colocou, mas a gente consegue agregar. Então, vai colocando aos poucos. Tem muita gente que faz, quando está cozinhando, qual que é a mania de todo mundo? Pegar um vidro desse e joga tudo de uma vez. Não pensa, não tem critério. O negócio é a gente ir colocando aos poucos e experimentando. Falta mais isso, mais um pouquinho até ficar redondo. Perfeito. Quando a gente fala de selar a carne, a gente vai selar a carne agora. A gente precisa o quê? A gente precisa de muito calor para selar a carne. Por quê? A gente precisa fechar, a gente precisa queimar, falar bem grosseiro para vocês entenderem. Tem que fechar, você tem que queimar a carne por fora. Para quê? Porque depois todo o suco, todo o sabor da carne fica todo concentrado lá dentro. Então você tem que estar fogo bombando. Se eu colocar na frigideira, a frigideira estiver fria, o que vai acontecer? Ela vai esfriar a panela e vai soltar água. Sabe quando vocês colocam, sei lá, um monte de carne moída na panela e solta água? O que aconteceu? Esfriou a panela e a panela soltou água e não é isso que a gente quer, porque daí a gente vai ter uma carne cozida e não uma carne selada, que a diferença é grande, né? Sabor e tudo mais. É isso aí, esse é o barulho da selada. Esse é o barulho que a gente quer escutar. Não. Isso é uma coisa bem legal. Você está vendo que está grudado? Ele solta sozinho. Quando ele cauteriza, ele solta sozinho. Se ele está grudado ainda, é porque não selou. Mas pode colocar mais de um, porque a gente tem vários para fazer. A pressa é inimiga da perfeição. Pode deixar selar, deixar casquinha mesmo. O que acontece? A gente acabou de falar, eu falei que eu selei a carne, mas só que dentro a carne está crua. Se eu deixar aqui, para eu chegar na temperatura aqui dentro, interna, o que vai acontecer? Eu vou queimar a carne. Eu não quero. Como é que eu vou chegar na temperatura ideal lá dentro, na interna? Forno. Então a gente vai finalizar no forno. Então vamos selar e finaliza no forno. O restaurante faz isso. Pega um medalhão, um bombonzão, sela, e daí você chega no ponto da carne, na altura da carne, no forno. Fica perfeito. Tá, alguém quer... Vamos ligar uma outra frigideira para a gente começar a grelhar os camarões. O camarão, ele é muito sensível. Então, tem que grelhar 1 minuto, 2 minutos no máximo de cada lado. É muito rápido. É melhor entregar cru do que entregar passado. Então, mas é só para vocês entenderem, o camarão, a frigideira tem que estar bem quente para selar também. O camarão, ele é muito rápido, é 1 minuto, 2 minutos de cada lado no máximo. Olha que bonito nossos filés suíno, na verdade, ó, lombo suíno. Recheado, com cream cheese, salsinha, tá bonito, né? Ó, e o que acontece, sabe, se você não fez o vinho, você não fez ali com o vinho, faz o seguinte, joga mais um pouquinho de vinho, pega depois e dá uma regadinha em cima dos camarões, ali ó, faz tipo um molhinho de nada. Sabe o que é legal do prato, sempre? Imagina que uma borda, ó, e não usa essa borda, pra gente só usar o meinho, entendeu?
vendo que fica essa porpeta em cima? Mas aí a gente pode dar umas batidas. Ó, vai lá, ó. Então faz o seguinte, enquanto um bate, um vai colocando arroz, processo. É pra compor o prato. Como você achar melhor, você é o cara do tomate. Vai lá. Aqui, ó. É no risoto. Uma outra coisa que também vai pra finalizar, ó, só pra vocês saberem. Tá vendo? Isso aqui é balsâmico. Ó, depois do final vai o balsâmico. Só pra lembrar que vai o porco aí também. Esses 6 nefrologistas fizeram um excelente jantar. Há muito tempo atrás, pensávamos que a dieta do paciente renal era restritiva em proteínas, restritiva em várias coisas. Hoje sabemos que a gente tem que dar proteína e aqui temos. Aqui temos o lombo, o camarão e outras fontes proteicas. Temos um controle do potássio, temos carboidratos, temos até um pouquinho mais de fósforo. Mas esse é um evento especial. Com isso, nós mostramos que o paciente renal crônico tem seus limites, mas não é tanto quanto parece. Let's cook!